Tudo bem? Tá me ouvindo? Boa Tô te tarde, ouvindo, tudo tá bem? tudo certo. Vamos começar então pelo começo, né? Exatamente que crime está sendo cometido nesse esquema que está sendo investigado pelo MP de Goiás e quem são os envolvidos. Certo, Rafael. Seguinte, o Estatuto do Torcedor, nos artigos 41C, 41D e 41E, ele prevê três hipóteses de crimes que são cometidos por aqueles que é, praticam as condutas ali previstas. Entre elas, no 41C, o tipo penal ele prevê que quem solicita ou aceita para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, e com o objetivo de alterar ou falsear o resultado da competição esportiva ou do evento, fica sujeito a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, esse é um dos crimes dos quais eles estão sendo acusados. E aí, por parte de quem é o aliciante, vamos dizer assim, né? Ou seja, das pessoas que querem investir numa aposta e receber os lucros daí advindos através desse falseio do resultado, a gente tem o artigo 41D do próprio Estatuto do Torcedor, que prevê que quem dá ou promete essa vantagem patrimonial ou não patrimonial com esse objetivo de falsear ou alterar o resultado da competição, também fica sujeito a uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. E o artigo 41E, ele trata da mesma situação, só que a conduta é a de fraudar por qualquer meio o resultado do evento ou da competição. E a pena é exatamente a mesma, de 2 a 6 anos de reclusão e multa. E falando agora só assim dos jogadores, eles têm muitos identificados no projeto, né? Tem também qualquer outro aí que está sendo pego pela investigação. Eles podem sofrer que tipo de punição, né, por estar tentando, né, participar dessa fraude? Sim, as punições a gente tem até de dividir, vamos dizer assim, entre punições que podem ser aplicadas no âmbito desportivo e aquelas que podem ser aplicadas em nível criminal, né? Essas criminais são as que a gente acabou de mencionar, porque são aquelas que dizem respeito basicamente ao crime esses três crimes que eu mencionei do Estatuto do Torcedor, e no caso do atleta, especialmente aquele do artigo 41C. Agora, do ponto de vista desportivo, a gente também pode comentar a eventual aplicação de alguma penalidade a esses jogadores, e elas vêm previstas no regulamento geral das competições da CBF. No regulamento, a CBF estabelece que os atletas, e não só atletas, dirigentes também, que se envolvam em manipulações de resultados, eles ficam sujeitos a algumas penalidades. Elas vêm previstas no artigo 135 do regulamento, e entre elas nós temos desde a suspensão por partidas ou mesmo por um prazo de tempo específico, até o banimento do atleta ou seja quem for, de qualquer atividade relacionada ao futebol, sem prejuízo também de pagamento de multas, caso assim seja definido pelo órgão de administração do desporto, no caso a CBF. E Felipe, ontem a CBF ela se posicionou contra a paralisação do Brasileirão, né? Mas você acha que é possível que alguém entre com um pedido na justiça para suspender o campeonato por conta, né, desse esquema ou até mesmo jogos específicos que já aconteceram? Possível sempre é, porque o direito permite que qualquer um que se sinta lesado cobre uma indenização ou quer que seja perante a justiça. Provável, eu já não sei se é, e nem acho que seja necessariamente a melhor das soluções. Seja porque a gente tem no artigo 217 da Constituição Federal uma expressa previsão de que as questões atinentes às competições desportivas propriamente ditas, elas devem ser julgadas e decididas pela Justiça Desportiva, que não é o Poder Judiciário, e sim um órgão que nós podemos dizer como administrativo, que a gente tem o mesmo nome que a Justiça, mas não é a Justiça do Poder Judiciário, como nós conhecemos, para dar um exemplo aqui, os tribunais de justiça estaduais ou mesmo o Supremo Tribunal Federal, e sim
os órgãos da Justiça Desportiva são os tribunais de Justiça Desportiva, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, enfim. Então, a mim me parece que a melhor saída seria, especialmente porque nós não vimos até agora, um conluio de todos os jogadores ou de diversos jogadores de uma mesma equipe e nem mesmo, até onde nós sabemos, o envolvimento de dirigentes nessas manipulações de resultados. Então, me parece que a melhor solução vai ser ficar tudo mesmo na esfera desportiva, sem a necessidade de um torcedor, por exemplo, até mesmo com fulcro no Estatuto do Torcedor, ir para a Justiça discutir esses resultados, né, e eventualmente pedir remarcação de jogos, a anulação dos resultados, ou mesmo cobrar alguma indenização, se for o caso. E Felipe, para a gente finalizar, ontem um texto da medida provisória que quer regulamentar as casas de aposta no Brasil foi entregue ao presidente Lula. A redação foi feita pelo Ministério da Fazenda e encaminhada via Casa Civil. O que é que essa MP diz e o que é que pode acontecer? Bom, a MP ela abordou, assim, bem resumidamente, algumas questões que modificam a lei que a gente tem, que é a lei que foi aprovada no ano de 2018, que ficou de ser regulamentada ao longo dos 2 anos seguintes, prorrogáveis por mais 2, ou seja, basicamente durante o governo Bolsonaro, ela deveria ter sido regulamentada, mas não foi, e aí por questões que não vêm ao caso, mas inclusive muitos deles têm a ver com lobby, pressão política da chamada bancada religiosa, que era contra a legalização das apostas esportivas no Brasil. E o fato é que essa MP, ela, por exemplo, diminuiu o percentual destinado às casas de apostas de 95% para 84%. Ela destinou 1% da arrecadação para o Ministério do Esporte. Esse valor não constava ou não consta, né, da lei. Destinou também 10% para a Seguridade Social, que tampouco existe. Tem uma previsão acerca de destinação para escolas públicas. Tem proibição de atletas e dirigentes apostarem, proibição das casas de apostas comprarem ou financiarem a compra de direitos de transmissão dos eventos esportivos, e também tem a atribuição ao Ministério da Fazenda da responsabilidade por fiscalizar a atividade no Brasil. A gente espera que venha agora, também foi apresentado para a Presidência da República foi apresentada uma minuta de decreto para que seja criado um grupo de trabalho que acompanhe problemas do setor, como a manipulação de resultados, de que a gente está tratando agora. E o que a gente pode esperar, então, é que, enfim, seja regulamentada a lei para o setor poder trabalhar, vamos dizer assim, como espera, com toda a segurança jurídica de que necessita. Isso também é vantajoso para os apostadores, que nada mais são do que consumidores, e com essa maior segurança jurídica vão poder, se for o caso, cobrar melhor os seus direitos. Se amanhã ou depois alguma casa de apostas não pagar o valor que o apostador tem direito, ele consegue cobrar na justiça o montante que ficou devido, né? Então, é algo bem visto por todos do setor. A gente conversou com o advogado Felipe Crisafulli, especialista em direito desportivo. Muito obrigado, querido, por essa participação aqui no Boletim. Obrigado a você, à disposição. Um abraço.